Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, segunda-feira, dia que celebramos São João Maria Vianney, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Mateus 14, de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus saiu e partiu, e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando a multidão souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora, dá-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Evangelho deste dia, dia de São João Maria Vianney, nos convida para observarmos alguns fatores. O primeiro, que Jesus soube da morte de João Batista, então ele parte de barco para um lugar deserto e afastado, porque ele havia perdido o seu percussor. Mas quando as multidões sabem disso, elas saem da cidade e seguem Jesus a pé. E Jesus olha aquela grande multidão e se enche de compaixão e cura os que estavam doentes. Então, no entardecer, os discípulos se aproximam e dizem ao Senhor: O lugar é deserto e a hora já é adiantada. Manda esse povo embora para comprar comida. Mas Jesus, porém, lhes diz: Eles não precisam ir embora, dai vós mesmo de comer. Então o Evangelho desse dia vem nos mostrar que é nessa liberdade que se busca Jesus. E que essa busca é uma busca contínua. Mas diante das necessidades do povo, a nossa primeira tentação é mandá-los embora. É mandar que cada um resolva o seu problema. Mas com Deus não é assim, porque Ele é um Deus misericordioso e solidário. Ele é um Deus que cura, que salva, liberta e que alimenta. É um Deus que olha as necessidades de cada um. Então, nessa segunda-feira, o Evangelho nos convida para isso, para olharmos para o outro com misericórdia, para não despedirmos ninguém com mãos vazias. Hoje o Evangelho nos convida para isso, para lançarmos diante dessa multidão, daquelas pessoas que nos cercam, esse mesmo olhar de Jesus de compaixão, e seguirmos a sua ordem, quando Ele nos diz: dai-lhe vós mesmo de comer. Ou seja, vós deveis atender às necessidades um dos outros. Se tivermos esse olhar de compaixão do Senhor, é uma compaixão que sai dele. Jesus deixa o seu sofrimento dessa perda por João Batista para atender aquela multidão, curando, dando de comer.
E a compaixão tem um poder tão grande que ela multiplica a tal ponto que as necessidades são supridas e ainda sobram. Que o Senhor nos abençoe nessa segunda-feira e nos faça viver, experimentar, enxergarmos essa compaixão no nosso meio. Ele nos faça seres praticantes dela. Possamos atender a sua ordem nesse dia. Dá-lhe vós mesmo de comer, para assim atendermos as necessidades um dos outros, para assim termos compaixão um dos outros. Que o Senhor nos abençoe nessa segunda-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.